Depois de resolver o incidente do lanche da manhã, Celia preparou a mesa de trabalho para o jogo restante. Os pássaros que você pegou são chamados de antolhos porque eles se assustam facilmente e são muito rápidos para voar para longe. Normalmente você precisa de sorte e habilidade para derrubar-los à distância. Pescoço quebrado, tanto as penas quanto o corpo estão ilesos. Lyti aceitou o elogio com uma pequena reverência. É apenas uma questão de sutileza no uso da magia do ar, nada de especial. A curiosidade de Celia estava longe de ser satisfeita, mas ela decidiu não se intrometer mais. A escalda é fácil e rápida. Você só precisa jogar as aves no caldeirão por cerca de 45 segundos. É melhor agitar suavemente a água no processo para limpar as aves da sujeira e parasitas externos. Também ajuda a soltar a maior parte do nunca escalde muito, senão a carne pode começar a ferver. Sem falar no risco de romper os órgãos, estragar a carne. Lyti se encarregou do processo de escaldar, acenado com a mão direita para controlar a água no caldeirão, mexendo-a e ajustando a força da corrente de acordo com as instruções de Celia. Droga, garoto! Você está realmente começando a me fazer me arrepender de nunca ter dado a mínima para magia ou aprendê-la. Você não sabe como usar magia. Lyti ficou surpreso. Não, e antes de hoje eu tinha orgulho disso. Considero a mágica das tarefas um simples truque de salão. Por que perder meu tempo aprendendo a fazer coisas com ela quando consigo resultados mais rápidos e melhores usando minhas mãos? Celia deu de ombros. Agora tire os antolhos da água, é hora de levar a sério. Além da escaldadura e da depenação que substituiu o processo de esfola, a evisceração da ave resultou muito semelhante à sua experiência anterior com o esquilo. Exceto que ele também teve que remover o papo, o pescoço e a glândula sebácea. Uma vez que terminaram, os olhos de Lyti apreciaram os resultados, notando que, além da pele do pisca-pisca ser um pouco mais porosa em comparação com a de uma galinha, era apenas um assado de distância do que ele compraria na terra. Como eu cozinho. Aspas. Ainda com fome mesmo depois de 2 esquilos. Aspas. Sim, muito. A refeição anterior foi apenas um aperitivo, ele estava longe de estar satisfeito. Por favor, vamos usar a fogueira ao ar livre. Eu preciso me acostumar a não usar uma lareira. Celia bateu a mão na testa. Certo, certo. Eu quase esqueci sobre seus problemas familiares. Depois de instruí-lo a escolher o local certo para uma fogueira, ela lhe mostrou como improvisar um kebab com palitos de madeira. A lição final foi sobre o quão alto colocar o kebab para evitar queimar a comida e como reconhecer quando estava pronto para ser comido. Depois de memorizar tudo, Lyti imbuiu seus olhos com magia de fogo, ativando o feitiço Fire Vision que lhe concedeu uma versão melhorada de óculos térmicos. Ele então começou a tecer a magia do fogo e do vento, mantendo o calor estável sem pontos quentes ou frios. Enquanto usava correntes de ar para cozinhar todos os cantos e recantos da carne uniformemente. Esse controle preciso exigia que ele movesse as mãos e os pés, observasse sua refeição de diferentes ângulos e ajustasse o fluxo de mana. Seus movimentos eram semelhantes a uma combinação de katas de artes marciais. Celia estava prestes a zombar dele sobre como executar uma dança da vitória por um único pisca-pisca era um pouco extremo, quando o cheiro delicioso atingiu seu nariz. O pisca-pisca estava sendo assado com uma velocidade visível a olho nu, a pele se transformando em uma crosta crocante, liberando a gordura que foi espalhada uniformemente com maestria. O cheiro era tão bom que seu estômago começou a roncar, apesar de ela ter tomado seu café da manhã há menos de 2 horas. Lyti levantou o espeto com magia espiritual e depois de baixar a temperatura para evitar se queimar enquanto comia, ele começou a devorar a carne rasgando-a com as próprias mãos. Primeiro as coxinhas, depois o peito e por último as asas. Faltava sal, e a carne não era tão tenra como um frango assado, pois não tinham deixado a carne amadurecer. No entanto, foi a melhor refeição que Lyti já teve.
Eu não posso acreditar, não posso mais sentir a fome. Lit caiu de joelhos de felicidade, seus olhos molhados à beira de derramar lágrimas. Mas esse momento passou rapidamente. Eu preciso de mais. Não posso permitir que a fome me aleija novamente. Lit olhou para o sol, ainda faltavam algumas horas para o meio-dia, ele ainda tinha tempo para mais caça. Mestre Celia, preciso de um favor. Preciso de um lugar para esconder meu próprio jogo, aquele que não estou disposto a compartilhar. Apenas me chame de Celia. Os caçadores não perdem tempo com honoríficos, somos pessoas práticas. Ela acenou com a mão, descartando a necessidade de um título. Quanto ao seu pedido, eu não faço favores, apenas acordos. Que tal isso? A partir de amanhã você virá aqui todos os dias e limpar a minha casa, e talvez de vez em quando cozinhe alguma coisa para mim com essa sua dança boba. Em troca, manterei sua carne sã e salva, e sempre que você cozinhar para mim, dividiremos a refeição igualmente. Acordo. Celia ofereceu-lhe a mão. Ainda era um roubo, mas era sua única opção. Acordo. Eu tenho apenas uma regra. Eu não lavo roupa. Nos dias seguintes, a casa de Lit ressoou com muito mais risos e alegria do que o habitual. Ele, trazendo o jogo para casa, levantou algumas questões, mas nada que ele não pudesse explicar facilmente. A comida ajudou a todos a relaxar e deixar de lado o estresse do passado. Mesmo Lit e Orpal começaram a suavizar seu relacionamento, limitando os olhares e insultos a um casal todos os dias. Mas o mais importante, Lit poderia finalmente começar a praticar artes marciais novamente. Sua rotina era muito simples, caçando pela manhã, treinamento mágico à tarde, artes marciais à noite. Graças à técnica de respiração revigorante, Lit agora conseguia ficar acordado por quase uma semana antes de ser forçado a descansar. Ele sairia de casa assim que seu feitiço Visão da Vida confirmasse que todos estavam dormindo. Uma vez do lado de fora, ele criava bonecos de lama com magia da terra para praticar técnicas marciais e temperar seu corpo. Sua primeira prioridade era o footwork. Talvez fosse porque ele tinha apenas 4 anos, ou talvez fosse a falta de atividade devido à fome constante anterior, mas seu corpo era embaraçosamente desajeitado e não tinha coordenação. Sempre que alguém jogava alguma coisa nele, mesmo uma castanha a 1 metro de distância a 3 pés, ele errava completamente ou a enterrava no chão. Lit sabia que, apesar de sua conjuração ser muito rápida, especialmente magia espiritual, não era instantânea. Ele não podia se dar ao luxo de se tornar um alvo fácil assim que alguém se aproximasse demais. Aprender magia era poderoso, mas não onipotente. Que bem poderia fazer para ele ser capaz de derrubar montanhas apenas para ser morto por um bandido aleatório que conseguiu se aproximar dele? Mesmo na Terra, Lit sempre pensou que considerar a mente e o corpo como entidades separadas era estúpido. O exercício sempre lhe permitiu aliviar o estresse e relaxar a mente. Exatamente como estudar sempre lhe permitiu ter o melhor desempenho, seja no trabalho ou nas artes marciais. A força bruta era apenas violência, puro intelecto, apenas ideias sem substância. Somente quando a mente e o corpo eram treinados juntos, o corpo poderia atuar como a mente exigia. Cerca de uma semana depois que Lit começou a treinar, algo aconteceu. Ele estava sozinho à noite, praticando footwork e circulando em torno dos bonecos, quando sentiu que algo estava errado. A dor explodiu de seu núcleo de mana e rapidamente se espalhou por todo o seu corpo, acompanhada por uma náusea de virar a cabeça como ele nunca havia experimentado antes. O que está acontecendo comigo? Ele gritou por dentro. Isso não pode ser um gargalo, o último foi resolvido ontem, e nenhum gargalo jamais se sentiu assim. Logo ele começou a ficar sem ar, incapaz de se levantar e se contorcendo de dor. Eu não posso morrer. Eu não quero morrer de novo, não depois de suportar tanto. Eu me recuso a me tornar um escravo em uma galáxia distante ou um velho esperando a morte. Eu tive o suficiente. Eu me recuso a morrer. Aspas.
Ele usou toda a sua força de vontade para converter cada pingo de sua mana em magia de luz, lutando contra a aflição que o atormentava, mas sem sucesso. A dor ficou cada vez pior, seu poder incapaz de acompanhá-lo. Quando ele se rendeu, a sensação de queimação finalmente estava livre para subir até a boca. Então ele começou a vomitar pedaços de uma substância preta e pegajosa que parecia alcatrão, mas cheirava como se algo tivesse morrido e apodrecido por semanas sob o calor do verão. Eles eram do tamanho de uma noz, mas a tensão que ele sentiu era semelhante a ter vomitado 2 elefantes andando lado a lado. O fedor era tão forte que, mesmo em seu estado incapacitado, ele encontrou forças para invocar alguma magia negra para destruí-lo sem deixar vestígios. Lich passou os próximos minutos cuspindo, bebendo, até comendo grama para se livrar daquele gosto repugnante em sua boca. Quando tudo voltou ao normal, Lich estava exausto demais para praticar, então ele teve que usar Revigoração para retornar seu corpo à condição máxima. Assim que Lich começou a executar a técnica de respiração, ele descobriu que agora era capaz de sentir seu núcleo de mana com muito mais clareza. Enquanto absorvia a energia do mundo com Revigoração, ele podia sentir e manipular a mana fluindo através de seus vasos sanguíneos e seus órgãos a ponto de visualizar até mesmo a magia residual em seu cabelo. Apesar de seus olhos estarem fechados, Lich podia ver dentro de seu corpo enquanto observava uma varredura 3D de corpo inteiro de última geração. Ainda tonto, ele tentou realizar o exercício de footwork novamente. Os movimentos de Lich ainda estavam longe de serem perfeitos, mas ele não sentia mais vontade de ter 2 pés esquerdos. É uma melhoria incrível, considerando que até 1 minuto atrás meu objetivo era parar de tropeçar nos meus próprios pés. Eu me pergunto. Lich estendeu a mão direita aberta, aplicando magia espiritual na cabeça dos bonecos. O melhor que eu podia fazer antes, com tantos alvos ao mesmo tempo, era apertá-los um pouco. E agora? Ele cerrou o punho, mais rápido e mais forte do que nunca. As cabeças dos manequins estouraram como balões.